Bom, o tema de hoje é em cima de uma notícia que saiu esta semana, que o Instituto de Pesquisa neozelandês GNS Science publicou 2 novos mapas e um site interativo na segunda-feira, e os mapas mostram o formato do fundo do oceano e o perfil tectônico da Zelândia, que juntos ajudam a contar a história das origens do continente. Os mapas também ajudam a explicar o cenário dos vulcões, bacias sedimentares e outras características geológicas da Nova Zelândia. Diversas pessoas pelo mundo podem explorar o continente de suas próprias casas graças ao site interativo. A ideia de um possível continente nessa região existe há algum tempo, e o nome Zelândia foi cunhado primeiro pelo geofísico Bruce Luendyk em 1995. O estudo dessa área, que tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, mostra que não se trata apenas de um conjunto de ilhas continentais e fragmentos, mas uma crosta continental grande e separada o suficiente para ser declarado oficialmente um continente. A Zelândia costumava ser parte de Gondwana, supercontinente que abrigava muitos dos continentes que conhecemos hoje, como a África e a América do Sul. Há cerca de 85 milhões de anos, a Zelândia se separou de Gondwana. A porção de terra à deriva, com cerca de metade do tamanho da Austrália, foi o lar de dinossauros e de exuberantes florestas tropicais. Milhões de anos depois, as placas tectônicas do planeta, pedaços da crosta terrestre, começaram a se reorganizar em uma época de mudanças geológicas drásticas, que também deram origem ao Anel de Fogo do Pacífico, que é o cinturão onde estão localizados os vulcões mais ativos do mundo. Durante este tempo, acredita-se que a placa do Pacífico, maior das tectônicas do mundo, afundou abaixo da crosta continental da Zelândia, e esse processo, chamado de subducção, levou a raiz do continente a se partir e afundar, segundo a Fundação Nacional de Ciência, uma agência de pesquisa do governo dos Estados Unidos. Cerca de 94% da Zelândia está submersa hoje, mas algumas partes do continente ainda estão acima do nível do mar, formando a Nova Zelândia e outras ilhas pequenas. O ponto mais alto da Zelândia é o Monte Cook, com 3.724 metros. Ainda há muito a se descobrir sobre o continente e se as novas informações sobre a Zelândia podem alterar os modelos climáticos históricos. Afinal, as mudanças geológicas da Terra são coordenadas por espíritos superiores? Qual que é a visão espírita sobre este processo, Daisy? Nós espíritas, né, não temos dúvida que tudo é coordenado pelos espíritos superiores, né? Nós não temos dúvida disso. Aliás, é sine qua non para a gente, né? Acreditamos em Deus. Desculpa. Tomar um pouquinho d'água, pode? É a emoção pode, de né? falar comigo, né, Daisy? Eu sei que... Emoção. Meu filhote aí, lindão. Então, mas nós temos certeza de um Deus, e esse Deus você pode chamá-lo de qualquer coisa. A minha primeira aula sobre Deus eu falo isso. Você pode chamar de força suprema, que a força esteja com você, que nem o filme lá. Star você Wars. pode chamar do que, exatamente, você pode chamar o que você quiser. Existe sim uma força suprema. Isso é inegável, e nós percebemos isso com a nossa vivência, né? Tudo nasce, tudo morre e tudo se transforma. E você estava lendo aí, eu estava exatamente lembrando dessa passagem, dessa palavra, dessa frase que todo mundo fala, que tudo se transforma. Olha só que coisa bonita. Nos tempos aí primitivos, né? Quando o planeta ainda estava sendo formado, existia um continente só. Isso já foi estudado, já foi definido que sim, era um continente só, que foi dividido
E agora nós estamos numa fase assim, que bom, que está tudo certinho, nada está dividido, não precisamos dividir nada agora, está todo mundo no lugar certo. Mas agora está aparecendo outras coisas para nós olharmos, acreditarmos e realmente sentirmos tudo aquilo que nós estudamos na doutrina dos espíritos sobre o controle universal, né? Que existe esse controle universal, que existe essa... a gente não tem palavras para dizer, então a gente fala assim, essa energia. E energia é tudo, né? Uhum. Então essa energia que nos move, essa vibração que nos move e que está em todo mundo, está em todos e em tudo. Está no cosmos, nos planetas, na Terra, na formiguinha, em todos. Né, Edson? Então, O Edson tá assim, olha, o que eu faço? O que eu falo? Então, Edson... Depois que a Deise fala, o que eu falo, meu Deus do céu? A Deise falou dessa questão que existe um Deus, que para os espíritas é uma posição já bem estabelecida, mas a grande questão é como é que individualidades, né, ou uma força como a divina, que não é material, implementa estas mudanças. Acho que é isso que a maior parte gostaria de saber, né? Como é que espíritos que não são físicos, de repente estão ali comandando um planeta que é físico? Bom, isso é para mim, né? Isso. Olha, o que a gente tem que entender, Cláudio, é uma série de coisas. Tá tudo começando pela própria formação do planeta, né? Se você for parar para pensar, foi uma massa, né, que se desprendeu, uma massa incandescente, né, de energia que se desprendeu, se distanciou, depois se equilibrou, né, se mantendo em uma certa distância do Sol, quer dizer, se reposicionou ali numa situação, começou um processo por ter se distanciado, né, começou um processo de resfriamento, tá certo? Esse processo de resfriamento vai produzindo o que a gente chama hoje de terra, né? Essa parte de rochas, né? O processo também de vaporização da água, de retorno da água e tal, foi formando a água, que a gente acaba conhecendo. E depois teve toda essa questão da adequação, né? Você chama aí de placas tectônicas que vão se movimentando, teve toda essa questão de movimentação para chegar no que nós temos hoje de entendimento dos continentes. E você acabou a notícia, inclusive, que você está trazendo, é que se descobriu, né, Sim. na Nova Zelândia, há um continente, até então era desconhecido, que está submerso. Tá certo? Então, a gente tem que entender essas coisas todas. Bom, agora, como é que isso se processa? O Kardec tinha essa curiosidade, tá? E ele fez uma questão, várias questões aos espíritos sobre a interferência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Uhum. Aqui os ouvintes, né, se a gente quiser entender o que é tratado nesse tema, é das questões 536 até 540 do Livro dos Espíritos. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E ali, os espíritos dizem, mais ou menos, né, estou resumindo aqui, eles dizem a Kardec que existem uma série de espíritos da natureza. Opa! Espíritos da natureza? São apartados daquilo que a gente entende por espíritos como nós os conhecemos. Então existe muita coisa no campo espiritual, nesse campo da energia, vamos dizer, que a gente ainda desconhece. Tá certo? Sim. Muitas pessoas, né, chamam esses espíritos de elementais. As pessoas dão esse nome, né, de elementais. E aí vem aquelas teorias, né, dos gnomos, das fadas, dos duendes, né, que as pessoas trazem nas suas lendas, né, principalmente. Sim. Ora,
E aí a questão é, eles interferem? Sim. Mas como? Bom, forças superiores, quer dizer, espíritos superiores é que comandam. Como eles não têm condições de interferir fisicamente, eles utilizam esses espíritos. São comandados, na verdade, para produzir os efeitos. Agora eu que estou falando, Edson, com base, né, nessas coisas todas que a gente está tentando entender. Você não acabou de falar com o André sobre os animais? Sim. A gente tem todo um processo de evolução no nosso planeta, inclusive o espiritual, que tem a ver com essas questões. Então Edson, imagino que esses espíritos da natureza, pois migrem, né, para o reino animal, vegetal, depois animal, né, depois venham para o reino nominal. É um processo aí de migração, né, e de evolução desses espíritos. Mas a grande questão é, existem espíritos, em paralelo ao nosso desenvolvimento humano aqui, cuidando da natureza. Existem espíritos superiores que os comandam, e as coisas acontecem naturalmente por questões que precisam de manter o controle. Tá certo? É basicamente isso.